Olá pessoal, já estamos online. Vamos dar uns minutinhos aí para aguardar. Estão conseguindo me ouvir? Se estiverem conseguindo me ouvir, se estiver tudo ok, só dá um sinalzinho aí para a gente ver que está tudo bem, que a gente pode começar. Certinho? Ok. Então já vi aqui, já teve um sinalzinho aqui que está tudo ok. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alcione Figueiredo. Então nós estamos aqui mais uma noite aqui com o nosso live. E hoje nós estaremos conversando sobre a genética, uma abordagem holística, né? Então nós vamos tentar entender um pouquinho mais como que se dá esse processo do ponto de vista holístico, da medicina psicossomática, como que nós entendemos a questão da genética, né? Bom, vamos começar explicando que, levando-se em consideração da genética como sendo esse estudo, né, das formas, como os caracteres biológicos são transmitidos de geração para geração, né? Então, esse é o ponto de vista da ciência, como que o que se quer dizer, né, a genética. Bom, por que eu decidi fazer esse vídeo sobre genética? Há um tempo atrás, algum tempo atrás, teve uma pessoa que me procurou, certo? Um paciente que me procurou, por uma razão muito interessante, né? Até um pouco triste o caso dessa pessoa. Ela me procurou porque o pai dela teve uma patologia muito grave, um câncer, e veio a falecer de uma forma muito rápida com esse câncer que ele teve. Se não me engano, foram assim uma média de uns 6 meses, ele veio ao óbito, né? E aí então o médico da família chamou, esse caso foi no Brasil, chamou todos os irmãos, né, ela e os irmãos, para fazerem exames, para poder ver quais seriam as possibilidades deles virem a desenvolver a mesma patologia do pai, o mesmo câncer ou câncer semelhante. E para o desespero dela e dos irmãos, da família, foi detectado que eles tinham muitas chances, né, muitos genes favoráveis ao desenvolvimento daquela patologia do pai. Então, como ela já me conhecia, ela veio me procurar. E ela me explicou a situação, né? Falou que estava muito preocupada e que ela entendia um pouco essa questão holística, né? Essa questão genética de uma forma um pouco diferente, que eu já havia conversado com ela sobre isso. Então, o que nós fizemos? Ela me procurou e nós começamos a fazer um plano de tratamento que foi mais ou menos um tratamento meio que preventivo, vamos dizer assim, né? Eu consegui explicar para ela quais foram as características emocionais, psicológicas que estavam relacionadas ao câncer que o pai dela teve, do ponto de vista da medicina holística, da medicina psicossomática, da homeopatia, e como ela poderia fazer para, desde agora, começar a se prevenir, começar a evitar, como que eu posso dizer, a formação dessa patologia no sistema dela. Então foi bem interessante, porque ela começou esse tratamento e conseguiu entender quais as características, né, emocionais, psicológicas que levavam à patologia do pai. E, curiosamente, ela possuía todas as características emocionais e psicológicas, vamos dizer assim, negativas, né, do pai, que levavam as tendências a desenvolver essa patologia. Eu fui mostrando para ela, uma por uma, quais eram essas características. Ou seja, ela já começou a fazer essa prevenção do ponto de vista holístico, do ponto de vista da medicina psicossomática, fazendo essa transmutação agora, modificando esse comportamento a partir de agora. Não esperando lá na frente, depois de desenvolver o processo patológico, e esperar que a patologia ocorra para daí começar a mudar. Então ela foi muito inteligente, né, de fazer essa busca, de começar esse investimento a partir de agora. Então nós sentamos juntos, nós conversamos, tivemos essa consulta e eu mostrei para ela. E é incrível como que foi possível, né, ser identificado isso já no início. Que possivelmente, não só do ponto de vista da medicina holística, também do ponto de vista da medicina tradicional, ela já possuía essas características aí que possivelmente iriam levar a essa patologia. Então, por isso que é muito interessante a gente falar hoje sobre a genética e explicar como que isso acontece. Como que nós entendemos a genética, né?
Bom, a genética, nós entendemos a genética de uma forma muito interessante, bem diferente da medicina tradicional. Primeiro que nós passamos, e olha que essa informação não é só de uma forma holística, é uma informação científica. Né? Hoje em dia já se sabe, cientificamente falando, já foi comprovado, que o DNA é mutável. Né? Hoje em dia a gente sabe que não existe fatalidade genética. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Não é porque sua mãe e seu pai teve aquela patologia que do ponto de vista genético você terá fatalmente aquela patologia. Então isso não é uma questão assim fatal, porque os seus pais tiveram, você também vai ter. Então, o DNA ele pode ser mutável, ele pode ser modificado de acordo com algumas modificações emocionais, psicológicas. Também existem pesquisas bem interessantes, e uma delas bem interessante de um geneticista japonês, se não me engano. Ele tem um livro muito interessante que também fala desse aspecto, chamado The Divine Code of Life, o Código Divino da Vida. É um geneticista muito reconhecido e ele chegou às conclusões. O que é nessa pesquisa dele? Ele chegou, quais foram as conclusões dele? De que a genética nada mais é do que uma repetição de um padrão mental. Ou seja, ele nos mostrou na sua obra que a genética ela significa a repetição de um padrão genético, de um padrão emocional, de um padrão psicológico, de um pattern, né, de um padrão que vai passando de pai para filho. Como que isso se dá? Veja bem, nós somos educados, nós crescemos nesse meio familiar, né? Somos educados pelos nossos pais, sejam eles biológicos ou não, sejam pais adotivos, enfim, aquelas pessoas que são responsáveis por nós. E é curioso que esse fato explica também o porquê que muitas crianças adotadas desenvolvem patologias dos pais adotivos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso, você já deve ter ouvido falar de alguma criança que você talvez conheça, que começou a desenvolver a mesma patologia dos pais adotivos. E como que isso se dá, né? Como que isso se dá? Bom, a ciência não consegue explicar isso ainda, do ponto de vista científico ali, com provas, com evidências científicas, ainda não tem como comprovar por que isso acontece, por que esse fato ocorre, né? Por que crianças que não tem nada a ver com aquele meio, vamos dizer assim, genético, com aquela família que não possui nenhuma característica genética, por que essa criança começa a desenvolver doenças semelhantes, comuns à família pela qual foi adotada? E essa pesquisa desse geneticista explica isso, porque ele nos fala que a genética é simplesmente a repetição de um padrão mental, né? Porque nós herdamos dos nossos pais, que os nossos pais herdam dos pais deles e essa informação é passada. Algumas vezes de forma consciente, ou a maioria delas é de forma inconsciente. Ou seja, nós não temos essa consciência que, por exemplo, nós estamos repetindo comportamentos de nossos pais. E isso vai se repetindo de geração para geração, sem que nós venhamos a perceber, a nos dar conta. E por isso que passamos a repetir as mesmas doenças. Certo? Então, como fazer então para poder quebrar, para poder sairmos, né, desse grupo, dessa genética? Como fazemos para não repetir essas mesmas patologias? Primeiro, identificando, né, fazendo um mapa ali de quais são essas doenças comuns dessa árvore genealógica dos nossos antepassados e como nós vamos fazer, uma vez que foi identificado quais são essas patologias, nós vamos tentar estudar quais são as características emocionais e psicológicas daquelas doenças comuns, né, daquele grupo familiar. E uma vez identificado isso, a gente vai começar a identificar com esse paciente se ele traz algum desses comportamentos, certo? E aí, uma vez identificado isso, nós vamos trabalhar individualmente com esse paciente e vamos mostrar para esse paciente quais são as características que eles estão repetindo dos pais, dos antepassados, entende? Quais são essas características comuns, de acordo com a medicina holística, que são responsáveis pela formação de determinados tipos de doenças. Eu não sei se está ficando bem claro, mas é mais ou menos por aí. Então, uma vez que a gente, né, fizemos esse mapeamento,
Se você não souber como que isso se dá, ou quais são as características emocionais e psicológicas de cada patologia, como que você vai conseguir fazer essa modificação desse padrão mental, né? Então, por isso que é importante você ir em busca, né, de um tratamento holístico, de terapeutas que têm esse conhecimento da linguagem corporal, da psicologia, da medicina psicossomática, para que possam te ajudar. Você não precisa de fazer isso sozinho. Existem profissionais que estão, né, preparados para poder te ajudar. E, inclusive, nós com a homeopatia podemos auxiliar também, porque não só apenas identificando esses padrões mentais, mas também os remédios homeopáticos vão te ajudar gradativamente a modificar esse quadro. Entende? Então, vamos pegar um exemplo prático. Um exemplo prático para a gente poder falar sobre ele. Por exemplo, se a gente fala sobre a diabetes, certo? Se falamos sobre a diabetes, nós vamos identificar algumas características emocionais de um paciente com diabetes. Claro que, como eu sempre explico nos meus vídeos, essas informações que eu passo são informações bem superficiais, porque por 15, 20 minutos, meia hora de vídeo, não é possível para a gente expandir o assunto de uma forma bem mais ampla, né? Então aqui a gente está fazendo assim, de uma forma bem resumida, né? O que seria isso de uma forma bem resumida? Então, se a gente pega, por exemplo, pacientes com diabetes, quais são as características emocionais de um paciente com diabetes? As mais comuns que eu estou querendo dizer, né? Então, as mais comuns a gente observa pessoas que geralmente passaram por grandes dificuldades na vida, por grandes transtornos emocionais, que amadureceram antes do tempo, né? São aqueles frutos que amadureceram antes da hora, que por essa razão estão um pouco amargos. Então, pessoas que têm diabetes, não importa se tipo 1 ou se tipo 2, elas trazem essa amargura muito grande por dentro. É uma amargura interna muito grande, certo? E por essa razão, elas desenvolvem essa tendência do sistema, do organismo, ter essa sede por açúcar, se assim a gente pode dizer, né? Então é como se a corrente sanguínea de uma pessoa com diabetes estivesse dizendo assim: por favor, precisamos de mais doce na nossa vida aqui. A gente precisa de mais açúcar, precisamos de mais alegria de viver. Mas você pode falar assim, tá, mas as pessoas que eu conheço que têm diabetes são pessoas alegres? Sim, eles são alegres por fora. Eles transparecem aquela alegria. Você olha, você não fala, nossa, pessoa alegre, por fora. Entendeu? Pessoas que são alegres, que brincam, que são descontraídas, mas por dentro trazem uma amargura oculta muito grande. E essa amargura é uma das causas do diabetes. Então, uma vez identificado isso, nós vamos conversar com esse paciente e vamos ver de onde está vindo essa amargura. De que parte, a que momento da existência desse paciente que ele começou a desenvolver essa tendência de se sentir assim, tão assim, triste, né? Porque existe uma certa tristeza, uma amargura meio que misturada com uma tristeza inconsciente muito profunda. Então, uma vez nós identificamos isso com esse paciente, nós vamos ajudá-lo a superar isso, porque não adianta só ter isso identificado. O mais importante é que nós ajudemos esse paciente a superar, né, essa dificuldade. Então, dessa forma é que nós trabalhamos a questão genética. Tá mais ou menos claro, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Nós já estamos falando de quase uns 15, 20 minutinhos. Se vocês tiverem algumas dúvidas, alguma pergunta, podem entrar em contato, certo? Podem fazer aí, podem escrever aí que a gente vai estar respondendo. Então, dessa forma, a genética, voltando a falar mais uma vez, essa repetição desse padrão mental é responsável como que eu posso dizer assim, da perpetuação daquela tendência orgânica que nós herdamos, né, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, se nós conseguimos identificar isso quanto antes, será muito útil, né, para a nossa vida. A gente vai estar evitando patologias graves, como o caso dessa paciente que eu citei no início, que é uma atitude muito, como que eu posso dizer, uma atitude muito de muita inteligência, né, de alto amor, né? Você saber que tem como você evitar uma coisa lá na frente, uma doença, uma dor, um sofrimento, e começar agora. São sementes que nós começamos a plantar e que vão, com o tempo, né? Obviamente, com o tempo, elas vão gerando aí frutos, né? Então, se você já sabe disso, se tem pessoas na sua família que já passaram por doenças graves e que você se encontra aí envolvido nesse grupo genético,
Então comece agora a buscar, a entender por que isso acontece, como que isso funciona. Hoje em dia já existem muitas pesquisas muito avançadas nessa área, inclusive até mesmo da epigenética, né? Não sei se vocês já viram falar da epigenética, ou seja, são observações que foram feitas de variações não genéticas, né? Que vão ocorrendo e que são adquiridas durante a vida da pessoa. Ou seja, são características não genéticas adquiridas, né? Tem uma pessoa aqui fazendo a pergunta, Danusa Rangel. Um grande abraço para você, minha querida. Ela está fazendo a pergunta seguinte: a depressão é genética? Sim, a depressão é genética. Se a sua mãe tem depressão, você tem em torno de 50% de chances de ter depressão também. Se a sua mãe e o seu pai têm depressão, aí as chances de você ter a depressão são em torno de 75%, certo? Então aumenta bastante. Então, se você observa que os seus pais têm depressão, então busque ajuda agora, né? Porque você está aí, como que eu posso dizer, nesse meio, né? Envolvida aí. Tem uma pessoa aí perguntando, pode indicar formas práticas? Formas práticas de sair desse grupo? Sim, se for essa a sua pergunta, vamos de formas práticas explicar. Como que nós saímos desse grupo, né? Como que nós modificamos essa nossa história com relação a essa herança genética dos nossos pais? Primeiro, levando-se em consideração o processo de como nós adoecemos. E o que é a genética? Primeiro, o que é a genética? É a repetição desse padrão mental e emocional. E segundo, como que nós adoecemos? Nós adoecemos porque estamos vivendo de uma forma contrária, né, àquilo que seria a nossa meta existencial. Ou seja, toda vez que enfrentamos um desafio, uma dificuldade, se a gente não consegue superar aquilo, nós vamos registrando aquela informação, aquele sentimento de uma forma muito negativa no nosso sistema e causando bloqueios energéticos. Esses bloqueios energéticos, de certa forma, vão ali propiciando a formação de patologias. Então, se você quer sair desse grupo, né, desse grupo de patologias, de doenças herdadas pelos seus pais, pelos seus antepassados, você vai ter que modificar o seu padrão mental. Ou seja, primeiro você vai ter que identificar qual era o padrão emocional deles, né? Se for possível, claro que às vezes não é possível, porque muitos deles já faleceram. E se não for possível, você vai ter que começar a observar em você qual é o seu padrão mental. Como que você vive a sua vida presente, entende? E também entendendo, vai depender da patologia, por isso que fica difícil de indicar uma forma prática. Mas se a gente pega, por exemplo, aí que eu disse o exemplo da depressão, o que é a depressão, né, do ponto de vista da medicina psicossomática, de uma forma bem generalizada? É a dificuldade que a pessoa tem em lidar com as frustrações, a dificuldade que a pessoa tem em lidar com os nãos da vida. Toda vez que a vida diz não para você, se você tem aquela tendência a se rebelar contra a vida, entendeu? Você terá grandes chances de desenvolver um quadro depressivo. Por quê? Porque você se fecha para o mundo, né? A coisa não aconteceu como você gostaria que acontecesse e por essa razão você se fecha. E se fechando vai ficando cada vez mais difícil, né? Você vai se entristecendo. É aquela dificuldade crônica de lidar de ser flexível, de lidar com as modificações da vida. Eu espero ter respondido. Se não respondi, você entra em contato comigo inbox, que a gente tenta responder de uma forma melhor, certo? Mais alguma pergunta? Se alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, ainda temos alguns minutinhos, fiquem à vontade. É uma questão muito interessante, que eu gosto muito de falar sobre a genética, porque muitas pessoas me procuram, né? E quando a gente atende aqui no nosso consultório, é uma das perguntas que a gente faz sobre o quadro, né, de patologias familiar, por exemplo, quais foram as doenças comuns com seus pais, com seus avós, com parentes, exatamente para a gente identificar, né? Então, ao mesmo tempo, a gente passa a identificar e eu ajudo o paciente a entender, né, o que pode ser feito, entendeu? Então, é mais ou menos por aí, é dessa forma que se dá a genética. Então, é possível modificar, não é porque os seus pais tiveram doenças graves ou seus familiares
que você também vai ter. Então não precisa de ter medo, acalme, né? Não precisa ter medo, não precisa de se desesperar. Claro que a gente sabe que as chances são muito grandes, mas quanto antes você buscar ajuda, não só a ajuda do ponto de vista da homeopatia, mas a ajuda alopática também, né? Fazendo exames para identificar as possibilidades, buscando manter a vida, uma vida saudável, uma vida equilibrada, fazendo exercícios, mantendo uma vida não só do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional também, porque tudo começa com o nosso emocional, né? Então, se você, vamos dizer assim, fecha todas essas possibilidades, então as chances vão se diminuindo cada vez mais. E não quer dizer que porque isso aconteceu com seus familiares, vai acontecer com você. E o mais interessante de tudo isso é que, além de modificar a sua história, você estará também modificando a história dos seus descendentes, entende? Porque os seus filhos, eles estarão repetindo o seu padrão mental. E se você passar para os seus filhos um padrão mental mais saudável, certamente eles estarão mais saudáveis também. Então, desde pequenininho, você já começa a educar os seus filhos de uma forma mais equilibrada, de uma forma principalmente com que eles aprendam a lidar com as frustrações. Porque uma das grandes razões do adoecer é a dificuldade de lidarmos, né, com aquilo que eu chamo de os invernos da vida, né? Todos nós, durante a vida, enfrentamos estações. A nossa vida ela é como a natureza. Eu costumo dizer que nós somos parte da natureza e, obviamente, por essa razão, a gente também repete, né, tudo aquilo que se passa com a natureza, conosco também, com a nossa vida. E dos exemplos que eu cito é que na natureza tem as estações, né? São estações do ano diferentes. Tem a primavera, o verão, o outono, o inverno. E a grande maioria de nós tem a tendência de achar que a vida é um eterno verão, né? Não é. Nós passamos por invernos rigorosos às vezes, né? E se nós não nos preparamos para esses momentos de inverno, a vida nos dá aquela, como eles dizem, né? Nos dá aquele... nos derruba, né? Passamos por aqueles desafios assim bem rigorosos e se a gente não tiver força, a gente cai mesmo. Então é isso, é nos preparar, estarmos ali conectados conosco mesmo, com a nossa natureza, com o nosso bem-estar, com a nossa... buscarmos a alegria de viver, para que dessa forma, quando estivermos passando por uma situação, por um desafio, e desafios fazem parte da vida, isso chama-se evolução, né? Evoluir significa estarmos constantemente superando desafios em nossa vida. Então, se você se prepara, se você se fortalece, se você adquire aquela flexibilidade que te propicia entender, no momento em que você está passando por aquela experiência, de entender que aquele é um momento, de fazer perguntas do tipo, o que é que eu preciso aprender com essa experiência? O que é que essa experiência de dor tem a me ensinar? Então, são atitudes que você vai adquirir, que vai modificando. E certamente você estará modificando o seu padrão mental, modificando a sua forma como você reage diante desses desafios. Tendo uma reação, se eu posso dizer dessa forma, mais saudável. Porque existem formas e formas de você reagir, né, a esses desafios. Pode ser com raiva, com mágoa, com tristeza, com amargura, ou pode ser de uma forma mais proativa, né, assumindo responsabilidades, tentando aprender, entendendo que aquilo é uma forma de você se superar a si mesmo. E eu tenho certeza que de todas essas experiências que nós passamos por desafios, quando nós temos essa atitude mais proativa, a gente sempre sai delas mais fortalecidos, né? Com mais aprendizado, com uma bagagem maior e com certeza mais saudáveis, mais felizes, né? Com mais sabedoria. Então é isso, pessoal. Vamos buscar aí nos conhecer, conhecer como que funciona a nossa máquina. Eu costumo brincar dizendo dessa forma. Você possui uma máquina fantástica de última geração dentro da sua cabeça. E você precisa buscar entender como que ela funciona. Porque senão você vai estar apertando todos os botãozinhos aí errado e causando conflitos e entrando em curto-circuito sem saber por quê. Então vamos buscar entender, né, como que você funciona, como que essa sua máquina funciona, para que você possa viver de uma forma mais saudável. E hoje em dia nós temos muitas ferramentas que podem nos ajudar a alcançar isso. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar perguntas diretamente em inbox para mim, para o meu website. Vai ser com grande alegria que eu vou estar podendo responder.
O meu website é o www.alcionefigueiredo.com. E vocês podem me encontrar também no YouTube, Alcione Figueiredo, pelo Facebook, enfim, existem várias formas que vocês podem estar entrando em contato comigo. Um grande abraço a todos, muito obrigada, querida Adriana Chiari, por essa oportunidade de estarmos aí conversando com o pessoal ao vivo. E nos vemos no próximo vídeo semana que vem. Estaremos falando de um assunto muito interessante também. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.